acento gráfico, que é a marquinha, é o sinal diacrítico que eu uso, obviamente, se ele é gráfico, eu uso numa letra para representar algum aspecto. No caso do acento agudo, nós vamos usar sobre as letras A, I, U e sobre o E na sequência EN ou ENS, indicando que essas letras representam as vogais das sílabas tônicas. Então, Pará, ambíguo, saúde, vintém. Sobre as letras E e O, nós vamos representar o timbre aberto. Lembre-se de que existe a vogal E de pé e existe a vogal E de você, tá? Isso é timbre. Existe a vogal O de ovos e existe a vogal O de ovo, tá? Se houver necessidade de acento gráfico por regra, acento que eu boto neste O e neste E é o agudo. Diferentemente do E e do O, que eu vou colocar o circunflexo. Não quero dizer com isso que toda vez que a vogal é O tem agudo, não tem. Veja que ovos não tem acento, impostos não tem acento gráfico. E aqui eu quero chamar a atenção, o acento gráfico, ele é da grafia, da escrita, mas toda palavra tem um acento, que é a sua vogal mais forte, que é a sua vogal tônica, que estabelece a sua característica de ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Já o circunflexo indica que as letras E ou O, que aqui a gente vai falar logo o som dela, E, O, representam vogais de contínuo fechado, pode surgir sobre a letra A e representa a vogal tônica, normalmente diante de M, de N e de NH, para marcar essa tonicidade e nasalidade ao mesmo tempo. Então, bêbado tem E, mês tem E, vovô tem O, tâmara, an, sândalo, an, cânhamo, an. O acento grave, ele não vai indicar mais tonicidade, isso é acordo da década de 70. Ele marca a fusão das duas vogais iguais, ou seja, a presença da preposição a com os artigos a ou as e com os pronomes que são iniciados pela letra a. O tio, ele não é um acento, ele pode incidir na sílaba tônica, mas ele é uma marca de nasalidade, ele é um sinal diacrítico, tá? Que serve para marcar que aquela vogal é nasal. Precisamos dos conceitos dos encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato. Ditongo 2, tri 3, hiato, separação. Então, o que vai acontecer? A vogal, ela pode se juntar na mesma sílaba com uma semivogal. Se primeiro vier a semivogal e depois a vogal, como é o quadro de quadro, nós temos um ditongo em que nossa voz cresce, então, ditongo crescente. Se, por outro lado, nós estivermos diante de uma vogal primeiro e depois a semivogal, nossa voz decresce, estamos diante de um ditongo decrescente. O tritongo será a presença, nesta ordem obrigatória, da semivogal, seguida de uma vogal e, por fim, outra semivogal. Ditongos e tritongos ficam sempre na mesma sílaba. Não posso ter aqui sílabas diferentes. Já o hiato, que será a presença de duas vogais, terá de ser em sílabas separadas, em sílabas distintas. Hiato não fica junto, tá? Hiato sempre a separação. Vogais, melhor, hiato não. Vogais não ficam juntas. Hiato é sempre a separação dessas vogais. Elas estão lado a lado na palavra, mas a pronúncia tem a separação, porque a sílaba é cada emissão de voz, certo? Então, a pronúncia é separada e também a lógica da separação silábica para as duas vogais. Para dar também conceitos que são próprios do estudo da fonética e da fonologia, vamos pensar que as consoantes podem se encontrar. Diferentemente das vogais, que quando elas se encontram, alguém enfraquece, as consoantes elas podem ficar tanto na mesma sílaba quanto em sílabas separadas. Alguns autores consideram que quando as consoantes estão na mesma sílaba, como é o caso de braço, isso é um encontro perfeito. Como é o caso de castelo, então o B com re,
Estou falando de som, não posso dizer R, hein? É B com Ré. E no castelo é Si com T. Se é som, é Ré e é Si. Se eu falasse de letra, aí sim, R e S. Então, o B com Ré ficam na mesma sílaba. Encontro perfeito. O Si com o T ficam em sílabas separadas, consequentemente, o encontro é imperfeito. Para existir o encontro consonantal, as duas consoantes têm de soar. Se duas letras estão juntas, mas representam um único som, nós não teremos encontro, teremos dígrafo, que é a presença de duas letras representando um único som. Se o dígrafo representa o som de uma consoante, nós vamos chamá-lo de dígrafo consonantal. Se o dígrafo representa o som de uma vogal, nós vamos chamá-lo de dígrafo vocálico. Então, veja que mi, sa, os dois S dão o som de si, si é consoante. Carinho, o NH dá o som de nhã, nhã é consoante. Nascer, o SC dá o som de si, consoante. Ambição, o som é de an, vogal. Cachimbo, o som é de in, vogal. E tombo, o som é de on, vogal. Então, se as duas letras representam um único som, não temos encontro, temos dígrafo. Di de dois grafemas, duas letras. Então, veja, eu listei para você aí os sons consonantais, os dígrafos consonantais, e em seguida os dígrafos vocálicos. Observe que para dar o som de uma vogal, normalmente a primeira letra é a vogal e a segunda letra é um M ou um N. Mas chama atenção, nem sempre o A com M dá o som de um dígrafo, tá? Por exemplo, se eu disser cantam, ó, o A com N, cantam, um bom exemplo aqui, ó, cantam, isso aqui é um dígrafo, A com N, dando o som de um A contínuo. Aí você percebe o dígrafo vocálico, certo? Mas no final não é cantam, é cantão, E tem um U, que é semivogal, e seria cantão. Então, aqui eu teria de novo um U contínuo. Então, na verdade, isso é chamado de ditongo fonológico. Ditongo que é representado pelos sons, mas não pelas letras, tá? Então, você tem uma letra A, seguida da letra M, estou falando de letra, então é M, e as duas juntas estão dando som de A com U, então isso é um ditongo. Cuidado, nem sempre a vogal acompanhada de M ou de N gerará o dígrafo, ela pode gerar um ditongo, aqui muitos autores chamam de ditongo fonológico, ditongo de som, mas que você não visualiza a presença escrita da semivogal. Chegamos às regras de acentuação gráfica e vamos começar pelas oxítonas, terminadas em A, E, o O, E, ou O, aqui, aquela lógica, se a vogal é aberta, acento agudo, se a vogal é fechada, circunflexo. Seguidos ou não de S. Esses seguidos ou não de S diz para a gente que este S pode ser da palavra, mas o S também pode ser do plural. S é a letra que não interfere em acentuação gráfica, tá? Em e ens, e aí o acordo vem e diz com mais de uma sílaba. Veja que neste momento, se o acordo diz com mais de uma sílaba, ele está dizendo existem oxítonas monossilábicas, não é verdade? Se ele chama atenção para a regra de em e ens, é aquela em que haverá palavras com mais de uma sílaba apenas, logo nós teremos existem oxítonas monossilábicas, mas eu vou falar do monossílabo daqui a pouco. Alguém, parabéns. E o ditongo aberto, que é o ditongo aberto. Ditongo você já se lembra, vogal e semi. Se ele é aberto, o som é de E ou de O. Não é de E nem de O. Então, troféu, pastéis, EI e lençóis, OI.
são os ditongos abertos aí colocados. Para esta regra do ditongo aberto, temos uma mudança, ou seja, o acordo muda aqui porque antigamente, antes do acordo, o ditongo aberto era acentuado em qualquer situação. A palavra poderia ter qualquer tonicidade, ou seja, ser oxítona ou ser paroxítona. Agora não, ditongos abertos em oxítonas. Esta é uma mudança do novo acordo. Observando a história do monossílabo tônico. Então, não se esqueça, há bancas que ainda falam acerca de monossílabos tônicos e, diferentemente do acordo, que chama os monossílabos tônicos de palavras oxítonas. Eles se inserem no grupo do A, E, O, E, O, né? Então, recebem acento agudo ou circunflexo. Então, lá, pé, nós, por exemplo, para você pensar monossílabos tônicos. Com as formas verbais, a gente vai acentuar quando elas forem oxítonas, quando conjugadas com os pronomes clíticos OA, os e as, que vão se tornar lolá, los e las. Esse tracinho, esse hífen, diz que a gente vai colar o restante do verbo aí, tá? Ficam terminadas nas vogais tônicas que se grafam a, e, o, após assimilação e perda das consoantes finais R, S ou Z. Então, vou entregar o livro. Nós vamos cortar este R e vamos trocar o livro por O. Ora, ao cortar o R, o pronome vai virar lo. O acento vai se apresentar por regra das oxítonas, nós teremos vou entregá-lo. A mesma coisa ocorre com a mesóclise. Veja, entregarei o livro, entregá-lo-ei. Sempre que o verbo termina em R, em S ou Z, se nós cortarmos o R, o S e o Z para unirmos os pronomes que vão virar lo, lá, los e las, observe se existirá necessidade de acentuação gráfica para a regra das oxítonas e também mais adiante para a regra do hiato. Um acréscimo aos ditongos abertos, quero lembrar para você que só vamos acentuar se eles estão, melhor dizendo, em palavras oxítonas. Em palavras paroxítonas, como os exemplos que eu coloco para você aí, este acento desapareceu. Então, assembleia perdeu acento, colmeia, ideia, heróico, jiboia e paranoico. Sempre que depois dos ditongos ei ou oi, ditongo ei e ditongo oi. Sempre que houver outra letra, a gente não vai mais ter o acento. O acento só se manifestará se depois destes dois ditongos não houver nada, vou chamar de vazio, ou houver a letra que não interfere em acentuação gráfica, que é o S, tá? O ditongo el não sofreu mudanças, porque ele só acontece em monossílabos e em dissílabos que sejam palavras oxítonas. Além disso, não se esqueça também de que na língua mais comumente, ou seja, normalmente, esses ditongos eles são fechados. E aí, obviamente, eles não levam acento, que é o caso de Europa, não é el, é eu, sereia, e aí eu lembro como é a separação silábica, se, rei, aí não é ei como ideia, é rei de ei, e o A fica sozinho, tá? Oitavo. Também não levam acento se estiverem em sílabas átonas. Isso aí por óbvio, né? Nós só vamos acentuar graficamente as sílabas tônicas. Sílabas átonas não são acentuadas. Então, pastéis tem ei, mas a sílaba tônica é o zi. Pastéisinho, chapéuzinho e anzóizinhos. Lembro que o ditongo é aberto ei, o ditongo é aberto el e o ditongo é aberto oi. E por que não tem acento? Porque eu sublinhei para você qual é a sílaba tônica destas palavras.